Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Mais uma aula de Química Ambiental, né? Hoje nós vamos estudar, pessoal, como interpretar os parâmetros. Nós vamos fazer uma revisão dos parâmetros, quais são os parâmetros que caracterizam os efluentes industriais, não é verdade? Depois nós vamos sugerir, né, dar sugestões para tratamento. O objetivo dos tratamentos, né, na realidade, é remover sólidos. Portanto, tratamentos químicos removem sólidos que estão em suspensão nos efluentes industriais, né? Enquanto que o tratamento biológico removem os sólidos voláteis, né, que são esses daqui, né? Vou ter que aumentar um pouquinho aqui para a gente poder ter mais característica, beleza? Então, muito bom. Continuando então, quais são os testes que caracterizam os efluentes industriais? Primeiro, nós já vimos, né, deixei esses dados na aula, sólidos totais. O que é? São todos os sólidos que existem nesse efluente. Esses sólidos totais, eles são divididos em sólidos fixos e sólidos voláteis. Os fixos, a maior parte deles são substâncias inorgânicas, a maior parte dele são materiais inorgânicos, enquanto que os sólidos voláteis, a maior parte deles são sólidos orgânicos, matéria orgânica, né, que caracteriza. Os sólidos, tanto esses sólidos fixos como os voláteis, que representam a DQO, que é a demanda química de oxigênio para poder degradar, e a DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio que os micro-organismos necessitam para poder degradar a matéria orgânica, beleza? Os sólidos em suspensão, nós já falamos, são aqueles que ficam suspensos, eles têm tamanho específico e não vão para o fundo, não é verdade? Os sólidos dissolvidos são aqueles sólidos que ficam dissolvidos no efluente que a gente não caracteriza e não vê, perdão, só através de teste. Os sólidos sedimentares, que é o SP, são aqueles sólidos que estão no efluente e que depois de um certo tempo eles decantam e vão para o fundo, não é verdade? Nós temos o pH, temos a demanda bioquímica de oxigênio, né? Eu falo 5 dias a 20 graus, porque é o tempo que os micro-organismos têm para poder degradar a essa temperatura, o teste que a gente faz da matéria orgânica existente no efluente. Demanda química de oxigênio, né? E óleos e graxa. Vamos interpretar sólidos totais. Como que a gente caracteriza um sólido total? Você pega a amostra do efluente, né? Pesa em um reservatório próprio, pesa essa amostra de efluente totalmente homogeneizada e põe numa estufa, por exemplo, para evaporar 103, 105 graus. O que vai acontecer nessa temperatura? A água, toda a água, ela vai evaporar. E algumas substâncias que tenham, substâncias orgânicas que tenham pontos de ebulição igual a da água abaixo. Então, vai somar todos os sólidos, aqueles são os sólidos totais, né? Nesses sólidos totais, nós temos os voláteis e os fixos. Para a gente determinar, então, você tem a massa dos sólidos totais. Aí você põe numa múfula, estufa, vai até certa temperatura. Uma múfula no laboratório, nós temos no nosso laboratório, aí vai de 550 a 600 graus. Quando se põe esses sólidos totais lá, a 550 e a 600 graus, o que acontece? Todos os sólidos voláteis evaporam. Todos eles volatilizam ali, que é chamado por calcinação, essa temperatura. Só vai ficar o resultante dos sólidos que vai ficar ali, é os sólidos fixos, né, que não conseguiu ser volatilizado. Então, olha bem, nós temos sólidos totais, os sólidos voláteis e os sólidos fixos. Os voláteis, a maior parte deles são materiais orgânicos e os fixos, a maior parte deles são materiais inorgânicos, tá? É lógico que os sólidos dissolvidos, eles estão lá dentro dos sólidos totais, daquela água que você evaporou. Eles dissolvidos, a hora que você evaporar a água, ele fica lá. Os sólidos de suspensão são esses, maiores que 1,2 micron. Então, olha que interessante. Sólidos totais.
você tem aqui sólidos totais, né? Nada mais é do que sólidos fixos mais sólidos voláteis. O que são os fixos? São aqueles que ficaram após você calcinar, e os voláteis são aqueles que volatilizaram. Então você pega os sólidos totais, a massa dos sólidos totais, menos a massa dos sólidos fixos, você tem os sólidos voláteis que evaporaram. Os sólidos totais também, eles são sólidos dissolvidos e os sólidos em suspensão. Ou seja, o dissolvido é aquele que você não enxerga, que está dissolvido na água lá, né? Que pode ter orgânicos e inorgânicos. Sólidos dissolvidos, eu posso ter o dissolvido volátil e o dissolvido fixo. Olha bem, mais uma parte, nós estamos repartindo os sólidos dissolvidos e os sólidos em suspensão também. Ó. Sólidos em suspensão, você pega aquele sólido de suspensão, põe na estufa, você põe aqui na mufla, a 500, o sólido de suspensão, você pega aquele material em suspensão, põe na estufa, fica todos os sólidos de suspensão ali. Depois você põe na mufla a 550, todos os voláteis saem, só ficam os fixos. Então você tem ali tanto a parte orgânica quanto a parte inorgânica desses sólidos em suspensão. Beleza? Um resumo da interpretação. Olha que interessante. Você tem valores de DQO, demanda química de oxigênio, e demanda bioquímica de oxigênio do seu efluente industrial. Se você tiver esses dois parâmetros, se você dividir a demanda química pela demanda bioquímica e der um número menor do que 2, né? Ou seja, a DQO é menor do que 2, o que significa? Que eles estão quase iguais. Então, o tratamento biológico tem quase matéria orgânica e inorgânica nessa demanda. Então, o que a gente faz? Faz um tratamento que a gente chama de tratamento biológico, né? Por estabilização, pode usar lagoas, aqueles processos todos, lagoas aeradas, o sistema de filtros por lodo ativado. A DQO sobre a DBO do afluente for aproximadamente igual da DQO DBO do efluente do tratamento. Olha que interessante. Efluente do tratamento. Efluente do tratamento é o que está saindo depois após o tratamento, se ela for igual. Essa é uma das alternativas de tratamento. Quando a DQO for muito superior à DBO, ou seja, essa divisão for muito maior do que 2, você tem duas alternativas de tratamento. A primeira alternativa, se essa parte biodegradável não for, do ponto de vista importante, do ponto de vista de poluição, você vai fazer só tratamento, o quê? Biológico, né? É recomendado um tratamento biológico convencional do afluente for menor do que o DQO do efluente do tratamento. Afluente, pessoal, é aquilo que vai desaguar no rio, e o efluente do tratamento é aquele efluente que você está chegando no seu tratamento, entendeu? Do efluente industrial que está chegando no seu tratamento. O afluente, na realidade, vou dar um exemplo do que é afluente. Você tem rios pequenos e rios grandes, não é? Os rios pequenos desaguam nos rios grandes. Esses rios pequenos são chamados de afluentes, né? Enquanto que o rio grande que deságua no mar é o rio efluente total, tá bom? Isso aí para caracterizar afluente e efluente. A segunda alternativa, olha que interessante, você tem tudo isso aqui. Você tem uma primeira alternativa quando, do ponto de vista, a parte não biodegradável não for importante do ponto de vista da poluição. Ou seja, não biodegradável é essa DQO aqui, então você trata biologicamente. Agora, se a parte não biodegradável é também causadora de poluição, você tem duas casos. Primeira hipótese, quando sólidos em suspensão voláteis for maior do que os sólidos voláteis, ou seja, foi maior do que 0,8, que está chegando próximo, né? Então, quando você faz uma decantação simples,
porque você sabe que essa parte biodegradável ela vai causar poluição, e a biodegradável está caracterizada nos voláteis. Então você vai pegar esse sólido de suspensão e vai decantar. Você pode utilizar também auxílios de floculantes, como sulfato de alumínio, né, que nós vimos no tratamento de água, que auxilia na floculação e na decantação, tá certo? Muito importante esse caso, na primeira hipótese. A segunda hipótese, olha bem, você tem os sólidos dissolvidos voláteis maior do que 0,8, ou seja, está próximo a 1. Então, os sólidos dissolvidos, que estão dissolvidos, então ele não decanta. Ele não decanta. Se a maior parte desses sólidos são dissolvidos e são voláteis, então você tem que fazer tratamento químico, oxidar quimicamente esses sólidos dissolvidos, porque na decantação eles não vão decantar, porque eles estão dissolvidos, ou fazer a dissorção em leitos de carvão ativado, né? Muito importante esta dica dessas duas alternativas. Então, muito importante nós avaliarmos a relação DBO-DQO e sabermos os valores que estão aqui para a gente poder saber. Quando ela for menor que 2, é porque você tem quase a demanda bioquímica igual à demanda química. Então, aqui a parte maior, toda a parte do seu despejo é material orgânico, então você vai ter tratamento biológico. Quando a demanda química é muito maior do que a demanda bioquímica, quer dizer que se tem pouca substância biodegradável. Então, o tratamento recomendado, nós temos dois casos. A primeira, quando a parte não biodegradável não for importante, então você faz tratamento convencional. Mas quando a parte não biodegradável é também causadora, então você tem que avaliar os sólidos voláteis, tanto em suspensão quanto os sólidos dissolvidos voláteis também. Muito importante essa parte do tratamento. Depois a gente vai ver alguns casos, principalmente, né, dessa relação entre os sólidos dissolvidos voláteis e sólidos em suspensão voláteis. Um abraço a todas e boa aula.